Senhoras e senhores, apertem os cintos, pois está no ar mais um episódio do Carta na Manga Podcast. Eu sou o Paulo Carvalho e é um prazer estar com vocês aqui no nosso canal, trazendo conteúdo de qualidade, surpreendente e enchendo aí você de alegria e muitas revelações aqui no podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Já mostro para vocês aqui, Carta na Manga Podcast, aponta o celular para cá, vai te direcionar para o Instagram e aí você pode seguir a gente, ver os conteúdos extras também que nós postamos aqui no Carta na Manga, além das fotos, vídeos, muita coisa legal. Então, mergulha conosco nessa viagem incrível, sensacional. E hoje, para o nosso episódio, eu trago uma pessoa que está na lista dos convidados que nós elaboramos para o podcast desde o início. Mas hoje, finalmente, nós conseguimos trazê-lo e eu tenho a honra de apresentar para vocês Tony Cruz, o criador do primeiro museu de brinquedos antigos de Belém do Pará. Olá, Paulo, tudo bem? Obrigado pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar aqui. A gente vai falar uma viagem ao tempo, né? Falar de brinquedo é muita coisa. Com certeza. Tony, quando eu já falei aqui, mas eu vou falar agora pessoalmente para ti, quando a gente elaborou a lista dos convidados, você foi uma pessoa de cara que eu queria que tivesse aqui, porque esse universo que você vive, que você construiu o museu, esse universo lúdico, ele traz uma alegria pra gente, traz uma nostalgia. E no Carta na Manga, quando surgiu a ideia, eu pensei logo, olha, o Tony Cruz do Museu de Brinquedos. Mas aí tem uma história engraçada. Eu entrei no Instagram e eu não consegui achar a última postagem, fazia muito tempo. Cara, o que aconteceu com o cara do Museu de Brinquedos? Será que ele desativou o museu? Aí, até que eu peguei o número de contato e consegui falar contigo. Mas o que aconteceu? Por que aquele Instagram parou? Pois é, né? O meu filho menorzinho tava brincando e mexeu lá e eu perdi a senha. Eu não tinha notado. Foi mesmo? Normal, né? Coisa de criança. Né? Mas normal. A gente teve de fazer outro, né? Fizemos outros e, assim, o objetivo é esse, né? Mostrar para o público, né, a importância de um projeto grande, mostrar para o público que brincar também é educação, é cultura. Certeza. Olha, e aí finalmente eu fiz o convite, te mandei as fotos aqui do... Cobre aí nossa surpresa, por favor, cobre aí nossa surpresa. Eu fiz as fotos, mandei as fotos aqui do programa e você de pronto aceitou. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. É uma honra, né, cara? Uma honra estar aqui nesse espaço, né? E, assim, pra gente é uma coisa muito importante receber, né? Ouvir os elogios e praticar, né, a matéria, a entrevista, a sala de aula, importante. Cara, o Museu de Brinquedos Antigos de Belém do Pará vai fazer 14 anos. 14 anos. Em 17 de agosto, agora de 2023. 14 anos. Sabe que eu casei em 17 de agosto. Então, eu tenho até na aliança aqui essa data marcada. Que coincidência, foi a época da fundação. É, da fundação. Cara, tá vendo como são as coisas? As coisas vão se encontrando e vai surpreendendo a gente. Agora, Tony, antes da gente falar sobre a parte do brinquedo e tudo, tu é poeta, cara. Como é que é o lado do Tony poeta? Vamos começar a descobrir esse Tony aqui. Bora lá. Eu comecei pela literatura, né? Eu tava escrevendo um livro, sempre tinha algumas coisas escritas, pensamentos, poemas, mas para mim não era alguma coisa forte. Para mim sempre era alguma coisa relacionada, não tava bom, sabe? Mas, enfim, criei coragem e fui na gráfica e a gente publicou o livro, né? A primeira obra se chama Meus Momentos. Fui pro Cintur e começou por aí. A literatura abriu as portas. Mas da onde vem essa inspiração? Desde criança tu gostava de escrever? Como é que é esse lado poeta de antes do livro? Acho nada, assim, surgiu, tipo, do nada, eu via muita música. Ah, é? Então eu comecei a ouvir, tipo, imagina, uma criança de 8, 9 anos, escutando Peltió, Elis Regina. Não, então, assim, era pra... Quando eu tava brincando, as crianças... Esse menino aí, estranho. As músicas que ele ouve são as músicas estranhas, né? Então começou, então eu me fascinou aquilo. A melodia, o tom, a voz. Então, assim, muito cedo, né, eu já escutava músicas de
velhos, entre aspas. Aham. Né? E começou, né? Eu tirei a escrever, né? Os meus momentos, o que eu sentia, o que eu pensava. E criei coragem e publiquei o livro. E foi uma coisa muito interessante porque eu fui muito bem aceito na Feira do Livro, né? Os poetas, né? As poetisas gostaram do livro, né? E começamos a participar dos eventos culturais, literários, né? Começou os convites. Então, para mim foi uma honra, né? Foi uma coisa muito interessante. Eu pensava que era uma viagem de adolescente ficou para trás. Mas não, foi ficando sério, né? Então, quando eu olhava a pessoa lendo o livro, era uma coisa boa, eu me sentia bem. Você ainda na criança, a gente conversou um pouco antes, você falou como esse escrever te ajudou a superar a questão do bullying, tu tem uma questão de dicção, é até importante falar, pessoal, porque tem alguém que pode estar ouvindo e que acha que isso é um fator que limita você. E não, isso é uma coisa que acontece, mas que você pode usar isso a seu favor. Foi. Eu e meu irmão, né? Então nós temos esse pontinho, né? Eu chamo um ponto, que mais momento algum me cresceu fronteiras. A gente foi quebrando. Eu mesmo fui quebrando o preconceito comigo mesmo e me aceitei. Né? Na escola foi um pouquinho chato, né? Sempre teve as piadinhas, mas de boa. Eu já tinha uma base, né? Entre a arte e a cultura, aquilo sempre me fascinava, né? Então eu soube dividir a piadinha, Entendi. o Tony com a piadinha, sempre deixei para de lado. A gente foi, foi um pé inicial comigo mesmo, né? Muita música, então eu me inspirava na arte, na cultura, e, enfim, a gente foi crescendo assim. Entendi. Sabe que aqui no Carta na Manga a gente é curioso e investiga tudo. E até eu trouxe uma revelação hoje, porque a gente trouxe um convidado especial para essa conversa. Seu João! Explica pro pessoal que tá ouvindo aí, quem é o Seu João na tua vida? Seu João é um rapaz que tem 70 anos. 70 anos? Então assim, ele é o meu amigo imaginário. Como surgiu essa amizade com o Seu João? Assim, nós passamos de uma fita, né, boa, mas tínhamos alguns pontos negativos, né, como qualquer família. Claro. Meu pai bebia muito, então eu não gostava de ver e nem sentir a bebida na boca dele. Né? Ele teve, na época, trabalhou bem, viveu bem, né? Então eu ficava olhando, ele sempre com a fita cassete, ouvindo boa música. E pra mim ficou marcado aquilo. Então eu entrava chorando, né? Eu via minha mãe e ele na discussão, eu chamava o meu irmão e a gente entrava. Então aquele momento eu comecei a falar sozinho. Então na minha cabeça eu criei Seu João, um amigo imaginário que ele me ouvia, a gente chorava junto. Foi como se tivesse sido um pai que eu nunca tive. Caramba! Então ficou marcado. Então eu levo ele pros eventos, levo ele para as entrevistas, levo ele para as palestras. Então a gente apresenta ele para as pessoas, né? Por quê? Porque, assim, toda criança tem esse lado imaginário, o criar, né? O pintar, ela tá se descobrindo. Então nesse lado é importante ter um amigo imaginário. Entendi. Perfeito. E ainda nessa fase da infância que a gente está descobrindo aqui o Tony, tu tem lembranças de brinquedos específicos, tipo de ganhar algum presente, alguma sensação assim que te marca? O cheiro, a embalagem. Cheiro do presente? Aquele cheiro de papel novo? Papel novo, na embalagem. O barulho, Seu João, um abraço pra você. Forte abraço, Seu João! Então abrir o presente, olhar, eu sentir o cheiro e pecar, né? Eu consegui, eu tenho esse boneco. Tu tem uma história sobre o boneco do Rambo. Conta pra gente como foi essa experiência. A gente queria muito, né? Eu e meu irmão. A mamãe tava trabalhando, a gente pediu pra ela: mãe, tem como a gente ganhar esse presente? Tá, vou ver. Então chegou no Natal e nós ficamos ansiosos. Será que a gente vai ganhar esse boneco? E a mamãe, olha, bora ceiar. A gente comeu, né? Enfim, nós comemos, ceiamos, rezamos. E terminou, a gente foi dormir.
entre aspas, né? A gente tava ansioso, só que cansado, dormimos. E ao amanhecer a gente olhou debaixo do travesseiro. Quando eu olhei, aquela embalagem. Então, eu lembro de tudo. O abrir, o tocar e o brincar, né? Eu tinha muito cuidado. Eu tinha os brinquedos que a gente brincava todo dia. E eu com mais pedras, que só era no dia de domingo. Ah, era? Tinha essa diferença. Tinha brinquedos só de domingo? É, a gente brincava com os carros, então ficava lá em cima. Então a mamãe sempre nos criou assim, né, com essa base de educação. Agora não, pode brincar. Terminou de brincar, arruma tudo e vai fazer tal coisa. Então a gente teve essa base. E tu transfere isso para os teus filhos? Sim. Essa organização, esse cuidado? Sábado agora eu tava lavando os brinquedos. Então, pro Tomás, ele me olhou assim, papai, te amo. Tomás Mesmo assim, meu filho. Quantos anos aí tem? 4. Tá. Então ele me olhou assim, papai, você é lindo. Então foi o cheio de agradecer. Uhum. E me achou, a linguagem que ele usou. Dele, papai, você é lindo. Ah, meu filho. Então a gente foi lá, deu um abraço nele, lavei, limpei, deixei lá. Então isso é conhecimento. Tu tem um outro filho maior também. Tenho um filho maior, tá com 19 anos. E ele, como é que ele lida com esse universo do museu de brinquedos, na Aí casa? tá começando agora, né? Ele olha, papai, isso não é assim? Eu não tenho, assim, pra mim entender que eu cheguei nesse ponto artista, demorei. Eu não queria aceitar. Artista? Não, é muito forte o termo. Ele foi lá e olha, quando tem algum evento ele me ajuda. Quando tem alguma palestra ele fica me olhando. Ah, vai observando. Passo a passo. Que legal. Até porque assim, tá tendo tempo a gente parte. É. Isso tudo fica com eles. É verdade. É o Tomás e o Tony Augusto, Tomás e o Tony. Olha, são os herdeiros aqui, mas agora sim, a gente vai entrar nessa parte da gênesis, da criação do Museu de Brinquedos, porque foi só na 4ª obra, não foi? Do Tony Cruz, que tu teve assim uma sacada, um momento carta na manga. Conta pra gente como foi isso, como é que surgiu isso. Eu tinha já lançado o primeiro, tava terminando de escrever o segundo, lancei o terceiro, né? O pessoal lá na feira sempre comigo, né? Nós somos muito parceiros. E eu tava terminando de escrever a 4ª obra. Então pra mim foi uma coisa muito interessante. Essa 4ª obra tinha a ver com brinquedo ou não? Nada a ver, era mais pensamentos curtos. Uhum. Tipo assim, coisas curtas, que pra mim nunca tava bom. Eu queria sempre melhorar. Enfim, entendi. Lancei, né? Mas no ato de projetar essa 4ª obra, eu tava acabando à noite. Eu achei que era numa terça ou era numa quinta. Eu olhei pra minha ex-mulher, vou fazer um museu. Um museu? Eu vou criar um museu de brinquedos. Mas como? E foi muito rápido. Caiu tudo na minha cabeça, né? Eu falo assim para as pessoas que foi Deus que veio um estalo e me sentei, arretei a obra e escrevi o projeto. Então para mim foi uma coisa muito louca. Fui para a feira, lancei o livro, vendi, dei o livro para incentivar a leitura, voltei para casa com a tia de pensamento. Eu estava numa transição de comprar uma casa. Eu sempre Isso 2008, 2009. Eu comecei a trabalhar em cima da casa. Falei, não, eu vou criar esse museu. Fiz um trabalho de pesquisa, histórico, social e não tinha. Já tinha os colecionadores. Aqui em Belém. Em Belém. Falei, não, cara, eu vou ser o primeiro. Caramba. Aí eu peguei a grana da casa, não comprei a minha casa própria. E investi em tudo em brinquedos. Foi uma loucura, né? E tu chamou a família e falou assim, gente, a partir de hoje, como é que é? Assim, né? Ela me deu força. Sim. Deu força, corrigiu o projeto. Enfim, ela foi uma pessoa muito amiga. Então, Tony, naquele momento, bom, agora eu tenho que fazer um trabalho de tuas pernas, né? O que vai e o que vem. O que seria isso, essas tuas pernas? Seria na minha cabeça o que eu tive criança e o que eu tive
Porque eu não tive criança, né? As peças, os brinquedos. Ah, tu dividiu entre os brinquedos que tu já tinha e os que tu queria ter. Mas isso em criança. Aham. Tá, aí eu fiz, coloquei no papel todos os que eu tinha e todos os que eu não tinha. Enfim, eu fiz um projeto, né? E comecei a viagem. Foi uma viagem muito doida, né? Muito louca. Tu falou que foi no cartório registrar isso? Aí a gente fez o projeto, fizemos um reconhecimento em cartório. Primeiro o museu tinha que ter um registro. Aham. Então fui lá, paguei, tem esse projeto em cartório, registrado em cartório a ideia, né? Para me sentir seguro. Não é uma patente, mas sim um registro, né? E o projeto foi ficando sério o trabalho, né? Não só o projeto, mas o trabalho ficou sério e nós fizemos outra loucura, né? Tipo, bom, acabou a grana. E agora? Né? Então eu olhei ali para as salas, estava socado de brinquedo. Brinquedo soldo, brinquedo louça, que é fora da caixa, na caixa. Eu vou estudar. Aí estudei, me formei num curso na área de brinquedo. Depois eu fiz um curso de brinquedoteca. Então pra gente foi uma coisa muito nova. Teve que lidar com a parte, assim, burocrática da coisa, né? Porque o Tony fazia tudo, limpava, organizava, mandava e-mail, tudo. Empresário é tipo assim. Eu sei tudo. Como é que é, porque tem gente que pensa que empreender é fácil, mas não, você tem que ter uma mentalidade multiarticulada para você atuar em diversas... Abre um leque, né? Na verdade, abre um leque para o cara trabalhar. Então, e começou os convites. Né? Então, o primeiro convite foi numa faculdade. Eu entrei com uma professora de pedagogia. A disciplina se chamava Ludicidade e Educação. Encaixou perfeito. E começou o trabalho, as entrevistas, né? Bom, beleza. Então, em uma tarde de entrevista, eu falei para a pessoa que estava me entrevistando: levar informação para o povo paraense. Esse é o objetivo. O segundo objetivo: levar a importância do brincar para a criança. Então, enfim, o trabalho se tornou uma brincadeira séria. Né? Esse ano são 14 anos. Caramba, adolescente, né? Pré-adolescente. Então pra gente é uma coisa muito rica. Olhar, nasceu na Marambaia. Ah, é? Nasceu na Marambaia. Ele era na Marambaia, o museu. Né? Então, quando eu pegava as monaretas, que são as bicicletas antigas, esse cara aí, maluco, essa bicicleta. Então começou a ter a pessoa curiosa. Bora lá com ele? Qual era a parte da Marambaia? Ali na Rua do Canal. Atrás da feira do entrocamento. Eu pensei que o lugar que é hoje, que a gente vai falar já, era o lugar de sempre. Não, ele nasceu na Marambaia. Como eu me separei da minha ex-esposa, né? Então eu tive de trazer as peças para o satélite. Aí vem uma outra sacada. Qual é? Aonde eu vou arrumar isso? Eu não tinha espaço. Então eu fiz alguns contatos, não recebi nenhum apoio financeiro, um apoio, enfim, cultural. Tive que vender algumas coisas grandes, tipo a lambreta, a vespa, coleção de capacete, enfim, com o dinheiro dos livros, do meu trabalho e das peças. Eu fiz um projetinho e gastei a grana da metade do acervo no meu espaço hoje, corajoso. Foi uma loucura de duas vias. Mas hoje eu não me arrebento. Por exemplo, se tu me falar: Tony, tá feliz? Tô. Se tu me virar de cabeça para baixo, não vai cair uma moeda. Eu tô feliz. Por quê? Porque eu levo cultura e informação às crianças, pro povo paraense, né? Participamos agora de lives para Portugal, Alemanha, São Paulo. Olha, caramba, e tá aqui no Carta na Manga. Uma honra, né? Levando conteúdo justamente pra galera que te segue já nas redes sociais, para os outros que estão conhecendo agora. E vai ampliando a rede. Você que tá assistindo aqui o Tony Cruz, segue ele no Instagram, vai aparecer daqui a pouquinho o Instagram dele, @Tony Cruz. Tudo junto,
Tony Cruz de Souza, vai já aparecer, tá? E você segue esse Instagram, a gente é apaixonado pelo trabalho que o Tony faz. Também marca com ele para ir visitar o museu, para conhecer, vai ser uma experiência incrível. Uma viagem. Uma viagem. E em breve a gente vai se organizar para te fazer uma visita lá, um vlog para conhecer. Tô esperando já. Agora, Tony, uma coisa interessante é que nesse processo que tu foi em busca dos brinquedos, tu bolou algumas estratégias para poder encontrar. Como é que é isso? Foi, quando eu comecei essa caça, né, foi um termo que eu comecei a usar muito. Não é só o termo procurar, mas fazer o termo de carimbo, né? Tu tem que carimpar no lugar certo, na hora certa. E quais eram as referências que tu tinha para encontrar esses lugares? Bom, eu me lembrei das lojas que minha avó me levava. Minha avó ia receber, bora lá embaixo, tinha o termo, bora lá embaixo. Quero comércio. Comércio. Então tinha o dia para comprar o tecido, tinha o dia para comprar o perfume e o dia para comprar o brinquedo. Então pra gente era muita riqueza. Aí tu começou a passar nessas lojas. Nas lojas eu me lembrava. Tipo, Mandarim, Casa Salomão, Brinquedo Lântia, né? Fui lá no Seu Júnior, até Xaramatá. Não falei quem eu era. Foi uma pessoa muito doida pra me checar nele, que eu nunca chequei. Eu falei com segurança. Deixa um cartãozinho. Eu olhei lá pra igreja. Minha Nossa Senhora de Nazaré. Tinha esse cartão cheio lá na mão dele. Mas nunca chegou. Passou um tempo, passou uma matéria sobre a loja que pegou fogo. Tava lá o e-mail dele. Aí eu fui e mandei um e-mail. Demorou uns 3 dias e ele me respondeu. Foi mesmo? Foi. Então foi uma coisa muito... A gente aprendeu a estar com o sim e com o não. Claro. São coisas normal, o sim ou não na vida. Nesse processo todo, as pessoas começaram a me ver outros olhos diferentes. Esse cara aí. Ele comprou tudo isso, mas pra quê? As pessoas não tinham ainda o entendimento. Então, como eu te falei, eu fui estudar. Me informei, fui ler. E hoje, esse processo, ele virou uma referência. Entendi. Não só para os colecionadores de Belém. Hoje nós temos, eu acho que mais de 3.000 colecionadores. Forte. Eu posso falar que, porque eu já fiz alguns trabalhos e é top. O pessoal tem coleção top. A minha, eu prefiro os antigos. Que é um trabalho mais histórico. Mas a coleção dos caras também são... E nessa fase de coletas, até a Ponte do Barreiro, né, que tu falou? Barreiro. São contatos que nós temos até hoje. Galera liga, olha, Tony, eu tô aqui com o Topo Gigio. Tem um boneco forte, tem um He-Man, pega de 80, Tony, vai lá. Aí tu chega assim, Tony, esse valor é pra ti. Normal, né? Tem muito isso. Olha, pra ti levar agora. Que é colecionador, pra ti aí sai um pouco. Do museu. Pra ti que é dono do museu. Eu não posso comprar. Gente, o Tony tá nesse projeto. Aí incentiva. Olha, quando você encontrar o Tony, faz um preço diferenciado positivo pra ele, né? Pra ele levar a peça. Tem um choro. Então um desconto. Pra ele levar a peça, porque isso faz parte de um propósito maior, né? Vai chegar lá, vai ficar exposto. Não é só o caso, tá vendo? Eu não vendo. É pra ter no acervo. As pessoas te ligam, ei Tony, faz um Falcon pra mim. Tem esse, né? No começo as pessoas tinham essa dúvida. Se eu fazia... Entendi. Não, eu tinha que explicar o trabalho. Então, com os primeiros trabalhos, as primeiras exposições, elas foram vendo que foi um trabalho, né? Ele pode encaixar aqui. Eu fui olhando, eu sou muito observador. Aqui, quando eu chegava em casa, eu ia ver os pontos negativos e os positivos. Eu vou melhorar aqui. Eu já tinha técnicas. Entendi. Para falar, tipo, não vou falar esse tema, mas sim esse. Mas é a mesma linguagem. Então pra gente seria uma coisa nova. Não só para uma criança, não só para um adolescente, não só para uma outra pessoa mais velha. Então tipo assim, quando nós recebemos as pessoas, é muito doido, né? Passei agora há pouco tempo uma emoção muito grande.
o senhorzinho lá da Cidade Velha. Ele foi em casa, pagou os R$ 20. Falei, não, mano, entra aqui. Então, eu olhei o olhar dele. Ele já entrou chorando, arrepiado. Aí ele abri a porta do museu, então ele ficou ali parado quase 3 horas. Foi mesmo? Parado? Parado. Chorou, ele soluçava. Eu fiquei... Mestre, não tinha uma água. E tu ficou as 2 horas assim, ao lado dele, olhando? Olhei, apertei nele. Aham. Falei, mano, o senhor tá bem? Mestre, o senhor tá bem, mestre? Não, tô. Depois de muito tempo, eu falei, cara, tu tem a ideia que tu te fez pra mim? Tu tem essa noção, o que tu fez pra Belém? Falei pra ele, por quê? Você é muito, muito doido, cara. Você tinha essa ideia. Eu tive muitos brinquedos. Fazia muito tempo que eu não via um falco. Fazia muito tempo que eu não via um forte aparte, uma monareta. Então foi uma coisa muito interessante. Tu resgatou coisas nele a partir daquela... Tá. E ele me olhou assim e falou, cara, tu é um anjo. E me falou uma frase que eu nunca esqueço. Que eu tava aqui na Terra pra fazer isso. Então aquilo me marcou muito forte. É sim, cara. Com certeza. Então não tem preço, né, esse trabalho. Não é só mostrar, como eu falei, as pedras por mostrar. Olha, o laio, olha, é o... tem todo um sentimento, tem toda uma viagem. Né? Para aquela criança que não teve tempo. Eu sou do tempo que eu fazia trabalho na escola, na folha maço. Tinha que ter a cava bonita, tinha que pintar. Sim. Né? Ir pra rua, às vezes. Mas quando a gente ralava o joelho, passar o tal do mercholate, era uma coisa interessante. Né? Era uma coisa muito raiz, nostálgico, ver hoje. Olha, ele tá com uma camisa do personagem do He-Man, olha, o Tony ali. Então não tem preço, não tem. O cara fica feliz, só do sorriso. Uma coisa muito interessante. Verdade. E nesse processo ainda dos brinquedos, tu recebeu doações assim ao longo Recebemos. Tu consegue perceber uma energia do brinquedo? Tipo, sempre. Tu saca assim, esse brinquedo já deve ter passado pela mão de muita gente, ou algo positivo, ou algo negativo. Imagina o último brincar de uma criança. Tem a energia. Né? Ou ela sofreu, ou ela não sofreu. Então a gente percebe, né? Eu fui buscar agora um triciclo, tem uns 2 anos atrás, no Ferro Velho, lá em Coraci. Eu olhei. Triciclo. Te chamou assim? Chamou atenção. Quanto é? Tanto. Eu peguei, deixei em casa. Aí eu fui fazer o trabalho de restauração. Não muito fundo, para não perder aquela imagem de antigo. Né? De um trabalho muito raiz. Bom, esse triciclo eu fui pesquisar, não é da Bandeirante, não é da Estrela, mantém e-mail, mantém foto. Eu vou descobrir. Então ele é um triciclo da década de 60 para 70. Ele tá lá no meu espaço, lá no museu. Então olha só a importância. Eu tirei ele de um espaço. Só nessa viagem, olha a troca de energia. Muita gente frequenta o Ferro Velho. Quem brincou com ele? Uma criança. Como ele era? Porque ele perdeu. Ele cresceu? Ele morreu? Então a gente se preocupa. Então quando a gente recebe uma doação, a gente sabe quando a pessoa te tá com carinho. Olha, nós temos isso aqui para te fazer a doação. Queres? Quero. Eu nunca vou falar não. Mas eu olho no olhar. Eu sinto se a doação é de boa vontade, se não é. Não, só tá lá para ele, para ter uma foto com ele e pronto. Entendi. Então, tu já assistiu um filme Toy Story? Sim. Eu não assisti todos, mas eu sei que ele fala muito da visão do boneco, do brinquedo assim, o ser humano. É uma história muito interessante, porque ali é o sentimento. Entre eles, tu vai acender a luz, eles estão lá. Apagou a luz, então a pessoa vai embora, eles trocam ideia, brinca, sobe, desce. Então assim, muita gente vai lá no meu espaço. Essa troca de informação. Tony, hoje pra ti o que é seu, Tony? Tony, pra ti o que é ter esse museu? Não é meu, é nosso. Entendi. Estamos aqui só de passagem. Tá aqui, tem meu quarto. Isso aqui, a loucura, a viagem. Fazer história é o
principal. Grana é boa? É. Mas acaba. Dinheiro é bom. Vai pagar uma conta, tu vai comprar uma roupa, mas termina, a história fica. Né? Por isso tem lá nos livros, página tal, autor tal. Então tem o pensamento dele, tem uma ideia. Ó, tu vai trabalhar com esse autor aqui, toma. Se vira aí, essa é a fonte. O legado dele fica, ele passa. Mas tu vai ler, tu vai estudar sobre o cara que passou aqui. Né? É um ponto muito interessante, né? Uma viagem. Eu entro na sala de aula e vejo que hoje as crianças, os adolescentes não estão muito a vir te ler. Tio, lê? Então, a última aula que eu fiz, eu entrei numa sala, foi numa escola pública. Tava barbudo. Eu sou tatuado. Olha onde tu tio aí. Eu tinha que chamar a atenção deles, de alguma forma. Então eu entrei na sala de aula, olha. Talento. Olha o tio aí. Ali eu já quebrei todo a sacanagem dele. Entendi. Né? Me chamo Tony, eu sou fulano, eu sou do museu. Aí começa um bate-papo, puxo a literatura, puxo o museu, puxo a arte, puxo a poesia. E aquilo fascina eles. É um minuto que eles esqueceram a brincadeira, a sacanagem lá fora, a bola. O dia a dia. Olha, hoje eu vou só assistir ela. Eu não comi nada, tio. Então, eu já tive o momento de receber o valor da palestra e passar para a moça da cantina. Olha, vai comprar o gás, vai comprar bolacha, pão, enfim. Eu fiz uma festa. Cheguei em casa, aí a mulher me olha, cadê o dinheiro? Ah, parti uma conta. Essa falar que eu fiz. À noite eu agradeci. O olhar, não tem olhar. Não tem o valor de ver um sorriso, uma criança. Tio, então um abraço. Então ali, quando a gente troca o abraço, ela tá carente. Ela não quer assistir, ela não quer ouvir ninguém. Ela quer um abraço, ela quer falar de alguma coisa. Então já teve um momento que eu já identifiquei que a criança era abusada. Ó, só pelo toque. Né? A maneira que ela mexe no brinquedo. No brinquedo, no tocar, no olhar. Caramba, a gente vai já entrar nessa parte do curso que tu fez, a formação em brinquedista. Deixa eu só falar um pouco, pessoal. Toma uma água, come um amendoim aí. Fala, galera, Carta na Manga. Aqui o nosso papo tá incrível com Tony Cruz, Museu de Brinquedos Antigos de Belém. A gente tá tendo a honra de receber essas preciosidades aqui e daqui a pouco uma surpresa inacreditável para vocês, tá? Então fica ligado, continua aqui com Carta na Manga. Nosso Instagram aqui, @Carta na Manga Podcast. Segue a gente, curte as publicações, escreve nos comentários aquilo que chama atenção, sugere os convidados também pra gente trazer aqui no programa. O Carta na Manga é nosso, tá bom? E sempre que eu converso com o Tony aqui, ele fala sobre o legado dele, eu me emociono muito, porque algumas coisas que eu fiz na minha vida já, Tony, elas justamente foram com esse pensamento de que eu sou passageiro, mas a nossa história fica. Então, daqui a, sei lá, 30 anos eu quero que olhem e digam assim, olha, em Belém do Pará tinha um cara que ele era ilusionista, olha aqui o que ele fazia naquela época, meus filhos, meus futuros filhos e netos, olha aqui o que ele fazia, ou então, olha, o meu bisavô criou um podcast naquela época e ele tinha esse diferencial de levar o convidado, fazer mágica. Então a gente tem muito essa ideia. Fora que também, quando tu deve ter começado com o projeto do museu, as pessoas olhavam e falavam que esse cara é doido. Porque olha o que ele tá fazendo. Então, as pessoas que constroem coisas que ficam para a posteridade, pode ver, pesquisa. Geralmente elas são chamadas de maluco. Maluco, louca. Né? Porque a pessoa não entende no início aquilo que ela tá fazendo. Porque o maluco, entre aspas, tá olhando para além. Ele tá olhando anos à frente. Então é por isso que é especial. Interessante, né? É interessante. Todo mundo tem um pouco de maluco. Todo mundo. Agora, Tony, antes da gente entrar aqui, a mesa tá repleta de brinquedos, tudo. Qual a importância do brincar pra ti, cara? Brincar, assim, ele começa na década de 30, ou menos, né? Antes de Cristo. Enfim, são duas fases, década de 30 e antes de Cristo. Então, e começou um ponto muito importante, né? Tipo, na Grécia, em Roma, né?
os lugares tinham os brinquedos. Não tinha essa diferença. Né? O brinquedo era um só. Tipo, era a bola e a pena. Então, o mesmo brinquedo que o castelo brincava, aqui embaixo brincava. A criança morreu lá no castelo, ela é enterrada com os brinquedos. É mesmo? A criança aqui embaixo morreu, ela é enterrada com os brinquedos. Então, olha só, a evolução sempre teve as pessoas para estudar os brinquedos. Né? Os psicólogos, os analistas, né? As pessoas que faziam aquelas narrativas, os narradores de histórias, tinham que estar lá para provar que o fato aconteceu. Né? Eu estou numa geração que a gente ia fazer os trabalhos, né? Antigamente no Centur, os trabalhos. Então, olha só a ligação. Se não tivesse o Centur, a gente ia para onde? As bibliotecas. E lá era a nossa referência. Né? Tá rolando um vídeo aí muito interessante na internet. Tem a moça te falando sobre essa parte que não tinha o Fone Transporte, ou a parte Bolsa Gás, ou Bolsa Família, mas tinha outras coisas nostálgicas. Podia brincar. E ela fala sobre esse gostoso tema de nostalgia, de relíquias. Quando eu tava vendo, o que apareceu, né? Só no falar dela. Fazer prova no papel amasso. Olha só a importância. Começou pela história, foi para a sociedade. A sociedade, ela quer vender. As fábricas querem vender, mas tem todo um cenário econômico por detrás. Né? Então, assim, hoje para mim, o ato de brincar ele é muito importante, porque ele vai fazer a criança crescer na hora certa, ter os limites. Tipo assim, ela brincou, então ela tem que ter a noção de que ela tem que arrumar os brinquedos. Quando ela tá brincando ali, a criação, o faz de conta, tá 1000 graus. Ela tá produzindo, ela tá criando. Terminou a brincadeira, ela vai arrumar. Só que na cabeça dela fica. A última brincadeira que ela brincou, que ela fez, ela continua na próxima. Eu tinha isso comigo. Né? Eu tinha essa diferença. Tipo assim, o carro ia dobrar, morreu ali, acabou ali. Eu ia fazer tal coisa. Então, no outro dia, na outra hora, eu ia continuar a brincadeira na mesma posição do carro que eu parei. Então tem tudo isso. Hoje, para mim, a importância é repassar para uma criança o ato de brincar. Isso é fantástico. Né? Isso é muito importante porque ela está ali se formando. O brincante, se não tiver o brinquedo, tu vai brincar com o quê? O corpo. O teu corpo vai fazer barulho. Se não tiver se tu não quiser brincar com o teu corpo, contação de história. Tu vai contar uma história, tu vai contar uma piada. Sim, é uma maneira de brincar. Tu vai fazer uma contação de história, mas tu vai também fazer uma roda. Né? Então, esse processo de pegar na mão de uma pessoa, de uma criança, e fazer a roda, tem todo um sentimento, tem toda uma energia. Tu tá conhecendo a criança, tu tá conhecendo a pessoa. Bora cantar? Bora rodar? Então, olha só, lá no Chabão, né, tem um Japão, então lá existe um lugarzinho que os brinquedos são muito grandes. Por quê? A criança não pode brincar sozinho. O que acontece? Ela tem que chamar outras crianças para poder brincar, mexer as peças. Porque a ideia do japonês foi essa: fazer a união. Criança que é especial, criança que é Down, brinca com o mesmo brinquedo, só que são gigantes. Né? Então a ideia foi boa. Os filósofos já tinham essa base. Até checar nos educadores, então tem muita coisa importante. Perfeito, excelente. Agora chegou o momento que vamos fazer o que a galera gosta. Tony, aqui tu trouxe algumas peças do museu. Quero te agradecer por esse carinho conosco. Nada. Eu sei que são peças raras, tá? E eu quero que tu fale um pouquinho das peças que tu trouxe, menos aquela surpresa que é para daqui a pouco. Olha só, aqui eu trouxe o Rambo, tá? É um personagem da década de 80. Rambo. Teve na TV Globo o desenho, depois a Garnier lançou o personagem. Então foi uma febre, né? Se a gente for ver, é uma peça que não tem muita articulação. Então pra gente era muito importante. Foi desse Rambo que tu ganhou no Natal ou foi outro modelo?
Foi o mesminho, não foi essa peça. Mas foi o esse? mesmo, foi. Quando tu pega, tu sente aquela... Olhar dele, a fita. Então aqui era um ramo que ele tava ainda começando a fazer a missão. Quando ele tava na missão, ele tirava a camisa, Sim. colocava a fita. É, esse é o Rambo ainda apaisando. Pode trazer pra cá, que aí a gente vai trazendo os outros. Aqui eu já trouxe também outro personagem, Jiraiya. Jiraiya, assisti muito, cara, na TV Manchete. Manchete de manhã. A Manchete comprou o pacote na época, né? Com vários... Os programas, os terceiros seriados japoneses. E isso aqui também marcou uma... Foi uma febre, né, cara? Marcou eu tinha uma geração. Né? Todo mundo queria ser o Jaspion, todo mundo queria ter uma espada. Isso é década de 85, por aí, né? Por aí. Então são peças que realmente marcaram. Quem mais que tá aí pra esse girar, ele tem uma posição certinha pra ele ficar encaixado. Que eu trouxe... Quem mais? Esse também é do mesmo segmento, né? Aqui é o Spielberg, também o segundo Jaspion. Também na TV Manchete. Então são peças de borracha que não tinha articulação. Então pra gente era muito importante. Tokusatsu, tava atrás da palavra, quem me ensinou foi um amigo cosplay, Breno. Tokusatsu. É o termo, né? É como se fossem filmes com personagens assim, séries, né? Que hoje a gente chamaria de séries. Japoneses, tal. Mostrou aqui? Pegou aí direitinho? Esse é o Jiraiya. Não, esse é o Jaspion. Jaspion com a sua espada. O Jaspion 1 e o Jaspion 2. Então tinha essa... Mas herói. Marcou também uma série, né? Foi uma sensação. Foi, sim. Todo mundo assistia. E tem um aqui na frente também, marcante. Aqui é uma relíquia. Aí tem o Lion. Thundercat. Década de 80. Lion é incrível. A garra. Tinha o Lion, tinha toda a turma, né? Toda a coleção. Depois saiu as promoções. Lembra da Pepsi? Sim. Os copos de vidro. O de plástico. Então era muito esse tem eu tô vendo aqui uma alavanca na costa, não sei se... Ih, olha aí. Década de 80, funcionando. Caramba. E esse outro lado da mão dele, o que é? A garra. Vira assim pro pessoal acompanhar. Thundercats, cara. Até hoje a gente espera um filme do Thundercats, assim, um live action, né? Uma adaptação. Pô. E agora há pouco tempo, as pedras do Caverna do Dragão, né? Já tem os bonecos. Mas é isso da Pepsi? Não, já é uma coisa mais nova já. Entendi. Aqui, olha só. Quem não sabe o que é o baré, se você tem menos de 30, eu acho que você não sabe o que é baré, não. Isso aqui a gente tomava com pão careca. Com pastel à tarde. O pão bengala. E a gente tomava isso na escola, saindo, a gente colocava num saco. Isso é pura nostalgia, sabe? Hoje em dia o baré tem garrafa de 2 litros, né? 2 litros. Mas não é o mesmo sabor. Não é. Eu acho que nessa época a receita devia ser outra, né? Devia ser outra. Com certeza. E assim, eu também reuni aqui, Tony, alguns brinquedos que fizeram parte da minha infância. Eu vou compartilhar contigo com o pessoal de casa. Vamos começar. Lá. Vou começar aqui por esse Caça-Fantasma. Não sei se tá pegando aí na câmera, tá pegando direitinho. E o engraçado disso é que na época também era febre e ele tinha um sistema, agora ele tá quebrado, mas quando você aperta, ele projetava o olho aqui e abria a boca, ó. Não sei se dá pra ver. O cabelo sobe. Era uma coleção, mas eu só tive esse aqui e isso marcou muito, tanto que até hoje, pra te ver, né? Tá guardadinho aqui comigo. Outra coisa que também faz parte da minha história. Eu vou deixar ele deitado que não quer ficar. Esse cara aqui, que chamou de Motu, né? Master of the Universe, que é do He-Man. Isso aqui é o Ciclope, tá? E tem uns olhinhos aqui. Década de 80. Década de 80. E antigamente tá folgado assim porque ficava um elástico que prendia aqui, né, Tony? Tem uma liga aqui, aí a perna dele, como tem muito tempo, ele tá folgado. Só na minha mão ele tem uns, deixa eu ver, 30, eu tenho 37. Ele deve ter uns 30 anos na minha mão e dos meus primos, que ele veio dos meus primos, entendeu? Já tinha tempo. Porque na nossa família eu era o primo mais novo, assim. Então eles brincavam e me passavam. Então eu sou muito grato pelos meus tios e minhas tias que sempre me presentearam com
com brinquedos legais aqui. E esse é dessa época, assim como o Mandíbula também, do He-Man. Do He-Man, tá? Tem Mandíbula lá no museu que eu já vi. Tem. Mandíbula aqui, tá? Do He-Man. Aí aqui do teu lado, pode pegar, mostra para o público esse gato, esse Pacato, né? Aqui ele tá como Pacato. Pacato era o gato do Príncipe Adam, não é isso? Gato não, é um tipo um tigre. Tigre, né? Aí no caso, aqui tinha uma cela para colocar o boneco do He-Man. Hoje a Mattel lançou, né, outras peças, como tu falou, Mutu, também uma febre. Sim. Estrela lançou o Falco uns 3 anos atrás. Então a Mattel foi lá, comprou a patente e lançou os novos personagens, todo articulado, mais modernos, enfim. Mas esse é daquela época, viu? Esse aí é da década de 80. Estrela. Esse é o Pacato. Tu já assistiu, tem na Netflix um documentário sobre a criação de alguns brinquedos. Tu já chegou a assistir? Eles falam sobre isso aqui. Que eles projetaram e tal, tinha que ser mais forte. Depois a gente vai conversar sobre isso. Aí, olha só, nessa época também, em 94 lançaram o Parque dos Dinossauros. Depois também tinha a família Dinossauro, era uma febre. E aí, nessa época, eu fiquei muito viciado em dinossauro. E eu tenho aqui alguns ainda desse tempo, que um dia a gente vai... No próximo estúdio do Carta na Manga, a gente vai ter uma estante aqui com os dinossauros, sabe? Olha decoração só. nova, né? Decoração nova. E o mais engraçado, Tony, olha como os brinquedos eles marcam tua infância, porque eu li tanto sobre dinossauros que ainda hoje, quando eu vejo alguns, eu sei o nome. Então eu olho e falo, olha um Dilophosauro, olha um Pterodáctilo. E esse aqui é um Allosaurus, olha só que legal. Ali tem um do pescoção, pode pegar e mostrar para o público, por favor. Devagarinho. Aí, isso. Pronto. Não, falei devagarinho só porque a varinha estava engatada, mas pode pegar esse aí que... Esse aqui é... Também uma peça importante também, né? De borracha. Eu fiz uma coleção na época de dinossauros, assim, então isso aí... Até hoje eu guardo pra te ver como tem essa significância. A gente saiu na década de 80 para 90 umas revistas que a gente montava o dinossauro. Lembra? Sim, eu tenho uma... Ficava grande. Eu tenho só um pedaço do esqueleto dele que florescia no escuro, né? Eu tenho algumas revistas lá em casa dessa coleção. Eu lembro, era sobre dinossauros. Isso. Tá daí. Pode colocar ele aí. E dessas varinhas também, o Tony presenteou a gente tinha uma do Harry Potter. Ele presenteou com essa aqui, ó, mais original ainda. Essa aqui é top, gente. Primeira linha, show presente do Tony. Pode colocar aí, por favor. Agora eu guardei para o final 2 brinquedos específicos, que são, Tony, esse aqui. Pode pegar, mostra para o público aí, vê você mesmo também. Esse é o Cocada, era um personagem da Praça é Nossa. E o Cocada aí tem uma história engraçada, porque eu era criança, devia ter uns 5 anos, e eu passei na rua com meu pai, numa calçada, tinha vários cocadas desse. Aí o pai, compra o Cocada para mim. Na volta a gente compra. Sempre. A velha história, na volta a gente compra. Depois. E aí eu esqueci e a gente foi. E aí um belo dia eu tava em casa... E eu lembro do meu pai chegando com um jornal enrolado. Jornal. E aí ele falou, toma. Quando eu abri era Cocada. Então isso me marcou muito. Eu fiquei emocionado só de lembrar. Tinha até um balãozinho que colocava aqui. Aí tu apertava e a gravatinha dele... Cocada. Marcou, né, cara, também. Tá pegando aqui atrás. Na frente. E por fim... Por que eu deixei por fim? Porque foi esse aqui o último boneco que eu comprei, Tony. Eu já tinha uns 14 anos, eu acho. E eu vi numa loja, achei muito interessante, porque ele tem 2 cabeças. Tem uma cabeça que é dupla função. Aqui ele é o bicho, o dragão, sei lá. E se tu virar, ele vira personagem normal, sabe? Então eu achei isso muito incrível, olha. Interessante. Estilo Mutu também, né? Tem esse formato aqui, dos músculos bem proeminentes. Cintura... E tem essa sacada aí da cabeça dupla, que eu achei incrível pra época. Na época, verdade. E era um negócio... uma peça nova, né, cara? Tá guardado com carinho, que foi esse último boneco que eu comprei. E aí, até pra falar disso, a gente fica emocionado, né? Porque, lembra, cara, bate saudade. Quando eu falo, eu lembro da cena de eu indo na loja comprar o último. Tu também mostrou um aí, tem um que falta. Aí também...
nós trouxemos também, tinha uma peça também importante, né? Trouxe para fazer uma homenagem para ti. Ah! Valeu! Cara, e aqui também tinha Harry Potter. Teve um filme importante, né? Aham, sim, marcou uma geração. Aí, né? Depois saiu os livros, depois do cinema. Mas tinha uma peça, deve ter uns, eu acho, uns 13 centímetros, 12, Bem por aí. bem bacana mesmo. Aí eu tava vendo alguns vídeos lá sobre o Museu de Brinquedos e eu vi uma peça que também tem uma história engraçada que eu vou te contar. A mão biônica. Mão biônica. Pra quem não sabe o que é mão biônica era o seguinte, era uma mão de plástico, ou era o formato de mão, ou tinha uma garra assim. Garra, Tipo um C. Aí você segurava no final e puxava. Quando você fazia a tração, aí ela mexia. Paf, assim. Aí eu ganhei uma mão biônica, as duas de uma tia minha, tia Nilce. Aí eu ganhei essa mão biônica e a garrinha. Aí sempre quando a gente ganha o brinquedo, a gente fica focado nele, né? E tal lá. Passou o tempo, tudo. Aí um belo dia, eu já tava maiorzinho. A minha mãe pediu pra eu fazer alguma coisa e eu respondi pra ela. Ignorei. Tipo, aí, cara, ela pegou a mão biônica que era que tava mais perto e puf, na minha cabeça. Quebrou a mão biônica. Eu acho que a minha cabeça é biônica, mas eu conto hoje, é engraçado, assim, não fiquei traumatizado nada. Só perdi a mão biônica porque eu fui desobediente. Bem feito pra esse moleque. E aí, o que mais tu tem que não tá aqui, mas que tem no museu? Toca-disco, vinil, quadrinho, chaveiro, VHS, né? Aquelas fitas. Aí foi um trabalho, como eu te falei, histórico, né? Fazer o trabalho de ir atrás, fazer o carimbo, né? Moedas, as fitas. Tem telefone público. Então é uma viagem muito... Tem muita coisa. Garrafas antigas, refrigerante. Em 2014, tu recebeu um reconhecimento que é muito importante pra ti. Eu quero que tu compartilhe pra gente como foi essa história. Eu tava passando um momento meio complicado, né? Até porque eu tava já no embalo, né? E muitos não. E de repente eu recebi um e-mail. Era do Bruno, um dos gerentes da Estrela. Então eu li aquele e-mail com muito carinho. Troquei um e-mail com ele. Passou um tempinho, ele mandou outro e-mail, né? E nesse tempo eu já estava no auge, né? Eu já tinha um certo reconhecimento da galera, dos eventos, das feiras, dos encontros de brinquedos, né? Então eu estava naquela... Quando eu falei num ponto falado, era comigo mesmo, mas eu tava 1000 graus, eu tava, né? Eu só tava triste porque eu não tinha ainda recebido o apoio que eu queria. Enfim, o trabalho começou a ficar sério, né? Começou a crescer e lá em São Paulo o cara soube, né? Com as fotos, eu tinha um blog e tal. Enfim, ele me pediu umas fotos, eu mandei pra ele, ele ficou encantado. Então, o Bruno ele é um dos diretores, né, de marketing da Estrela, participa das feiras, dos encontros. Hoje tem a CCXP, né? Um dia eu quero poder chegar lá. E tem a BRIM, que é a Associação Brasileira de Brinquedo, é uma feira só relacionada ao brinquedo. Estrela, Goodyear, Bandeirante, enfim. É um encontro de lojas. Então, assim, manter para ele algumas fotos de matérias. Ele ficou encantado. Então, tu mora em Belém? Mora. Eu contei um pouquinho sobre a história. Pega a história, cara. Muito show. Só um tempinho e pergunta se eu queria ganhar um prêmio. Quero, cara. O que eu tenho que fazer? Tu só tem que vir aqui em São Paulo. Só isso. E aí tu... Poxa, cara, eu não tenho essa moral aí. A moral que eu falo, grana, né? Pra checar toda hotel, essa logística que cobre. Toda essa logística. Tá, então pera aí. Aí passou um tempinho, ele me montou outro e-mail. Eu tô te mandando via correio. Caramba! Então naquele momento ali, cara, quando o cara tocou, o carteiro chegou, né? Olha essa onda. Eu fui abrir devagarzinho, fui ler. Mas se eu diria. O que era? Então era um certificado, né? Um diploma
tanto os parabéns pela criação do museu, e ali falava que era o trabalho, o mérito do trabalho, o primeiro museu do norte do Brasil, né? Então, tu vai encontrar um museu em Minas Gerais, tu vai encontrar outro museu na Alemanha, em Portugal, relacionado a brinquedos, né? Hoje tem também os caçadores de relíquia, que o pessoal procura muito. Enfim, então para mim aí aquilo ali foi um ponto principal. Pô, cheguei no top. Era isso que eu precisava, né? Nesse momento. Cara. E aqueles não que eu comecei que eu tinha peco, começaram a ir atrás de mim. Ah, foram se transformando em si a partir desse... Sim, né? Legal. Mas cara. quando eu chegar para conversar com o empresário, o pessoal tá secult, né? O pessoal tá, enfim, era muita burocracia, layout, projeto, não sei o que, plataforma. Isso. Eu não entendia o porquê de todo um processo. Não, mas não é assim. E começou os convites para ser parceiros. Só que quando eu ia ver, não era bem os parceiros, era as pessoas que queriam comprar o projeto. Ah, entendi. Empresário que tinha grana, rico em Belém, eu te dou tanto no museu. Não, pô. Eu teria só um espaço antigo, eu teria uma casa antiga. Então, como eu já tinha feito a loucura de vender algumas pedras, e hoje eu tenho espaço onde estão a 20 falar com o Tony. Não, pera aí. Calma aí, vamos devagar. Devagar, eu te pago tanto de colocar lá minha marca lá na tua parede. Entendi. Não é política. Então eu não atrelo partidos, né? Tipo, colocar lá o símbolo, né? Enfim, Entendi. a bandeira. Né? Não, cara, se tu disseres me fazer fechar comigo uma parceria, é assim. Então eu gasto muito com luva, gasto muito com saco, com pincel, enfim, tem todo um processo que a gente Sim. gasta. É uma brincadeira que pra mim, entre aspas, sai caro. Eu sei. Né? É mais de R$ 1.000 todo mês. Né? Eu tenho que mandar pintar o espaço, tenho que fazer umas coisinhas pra galera reparar. Né? Enfim, são manutenções das Sim. peças, das bicicletas. Não, assim não. Eu não atrasei. E o prêmio, pra mim, foi tipo assim, foi um passo muito grande. Né? Tipo, onde eu vou, eu levo. Né? Abre portas, né, cara? Abre. Com Mas certeza. tu é o Zone? Mas tu fez isso, cara? Mas por quê? Meu irmão, foi uma loucura, foi uma onda muito doida, eu fiz, eu tô aqui até hoje, então, assim, eu mexo muito com o pessoal de marketing. Aham. Eles me criticam muito, mas tu fez isso sozinho? Como tu chegou até aí? Meu irmão, tu uma outra área, eu sou daqui, eu sou Sou maluco. daqui. Tem essa briga. Então, eles começaram a ver o Tony de outros olhos. Como é que tu fez isso? O Tony faz tudo. O Tony limpa, o Tony é o serviço gerais, o Tony é o empresário, o Tony que monta. Eu sei tudo aí, Paulo. São coisas que eu acho que foi Deus. É como eu te falei. Então, pra gente montar, né, uma exposição, toda uma estrutura. Pra gente fazer uma palestra, né, tipo assim, eu já cheguei em palestra que não era minha, era todo fulano. Mas eu fui a sensação. Olha que tá ali. Entendi. Então são coisas que a gente vai crescendo. Tony, mas é porque as pessoas, quando elas veem um negócio pronto, elas acham que começou ali, entendeu? Quando elas viram pra ti, quando elas viram o prêmio da estrela, talvez elas pensaram, olha, o que surgiu agora. Mas não, tem todo o trabalho do antes. E como a gente vive numa sociedade imediatista, as pessoas querem que as coisas aconteçam rápido. Não tem essa paciência da lei da semeadura. Você tem que semear, esperar o crescimento. E não é fácil. É uma lei, né? Uma lei. É. Uma lei. Não é fácil você aguardar até desabrochar, entendeu? As pessoas, quando vêm desabrochar, elas esquecem que teve uma semeadura, um processo, sabe? Em 2017, tu teve uma formação que enriqueceu ainda mais essa tua estrada. Pô, eu tinha recebido já tinha recebido o prêmio, né? Então eu comecei a estudar mais. Estudei mais, fiz o curso na área de brinquedo, mas foi num curso tipo, esqueci qual era o nome, na ID, né?
EAD? Isso. Então para mim foi um outro momento, né? Um curso de brinquedoteca. E para mim foi essencial. Pá, 2017. Recebi o convite para ir para Minas Gerais. Tá, Cristina, da Associação Brasileira de Brinquedo, para fazer o curso. Fui instituto. Falei com um, falei com outro, não sei o que, passa depois. Eu fui lá, mandei um e-mail, fui simples. Eu sou simples, honesto e sincero. Né? Então tá bom, Tony, obrigado. Agradeci a moça, muito gentil. Poxa, seu Tony, não sei o que, tranquilo. Se passou alguns dias, alguns meses, o curso foi ofertado pelo EPA. Irmão, de graça. Olha, imagina. Casa Mas cheia. aí tinha uma limitação de Tinha inscrição já. Isso. Aí eu fui lá, não consegui fazer pelo site. Nada. E caía o sistema, Caramba. caía, e nada. E a aflição. Poxa, cara, bom, eu vou lá. Aí o João. Vamos lá. Olha, João, bora. Eu tava com a minha barba grandona. Tomei um banho, me arrumei. Cheguei lá. Queria me inscrever no curso. Poxa, moço. Já foi encerrado, eu acho. Caramba. Olha, põe aí no seu papel aí, Tony Cruz, Museu do Turbine. Meu irmão, era presunção. Como é? Põe aí. Tony Cruz, responsável do primeiro museu de brinquedos. Olhou. Peraí, rapidinho. Foi lá, falou com outra moça ficou me olhando. Resumindo, eu entrei no curso. E sentei lá, tinha gente de Bragança. Era uma sala de aula ou era o ginásio? Ginásio. É mesmo. Eu acho que era o auditório, um dos auditórios. Tá. Gente. E aqui. Eu tomei um pouquinho de água. E a moça subiu. Dona Cristina. Depois subiu a Maiolina, também uma grande amiga minha lá do Centur. E foi subindo as autoridades. Só em brinquedo. Tinha o pessoal da turma de educação física, que faz parte também. Né? Tem tudo a ver com o brincar. Olhei pro outro, atrás de mim. E a moça falando. A formação dela, a viagem, papapá. Tava assim mesmo. Tava com a minha barra grande. Aí do nada, cara. Ela me olhou. E você? Você, babuda. Eu me levantei. Dei bom dia. Aí saí entre as cadeiras e as pessoas. Me chamo Tony Cruz, sou paraense. Eu sou o responsável pela uma loucura que eu fiz. Criei o primeiro museu de brinquedo. As pessoas ficaram me olhando. Eu já tinha subido o palco. E do nada surgiu, né? Tipo assim, fruiu. Eu e ela palestramos. Ficou me olhando. Brincar mexe com a cabeça, o brincar mexe com o corpo, o brincar mexe com o neuro. A gente foi falando de tudo, né? Criança autista, a especial, a Down, enfim. Ela me olhou assim. Eu já fiz teu curso. Deram o curso, deram os 3 dias. Desci, trocamos uma ideia. Falou, Tony, tu é corajoso. Quando eu vi os alunos, as pessoas estavam na minha falta. Eu comecei a falar sobre a criação, o que eu tinha feito. E a caça? Não importa a caça. E o dinheiro? Eu posso vir aqui 3 vezes no mundo. Acabou o dinheiro. Eu não vou ter a grana que eu tinha. Eu sei que eu não vou ter mais. Se me virar de cabeça para baixo, vai cair uma moeda. Mas a realização... A realização do sonho... Tu sabe que tu é uma referência. Então começou a cair a ficha. Eu entendi e aceito que hoje eu sou um artista. Pelo peso das pessoas falarem a educação. Não, se vocês estão falando que eu aceito que eu sou um artista, né? Enfim, então foi 3 dias de muito curso, de muito conhecimento. Essa era uma formação em quê? Brinquedista. Aí você concluiu e tem esse certificado. Que bacana, cara. Foi um curso que também contribuiu muito pro museu. Participei agora uns 2 anos atrás, eu acho, 1 ano atrás. Primeiro fórum
de museus. Então participou eu, Emílio Deude, nós. Participou também o Museu do Marajó, Colares, parece. Então, esses museus eram considerados comunitários, entrou no termo museal. Olha só, então eu tive a chance de participar com a professora Lúcia também, que ela é desse ramo, né, de fórum do museu, é formada também, a mostrar o projeto, né, o museu. Então, hoje nós fazemos parte dessa linha de fórum, de museu comunitário. Importante. Perfeito. Tony, para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, fala aí pra galera as redes sociais, fala também como é que funciona o agendamento lá, as feiras que tu vai. Vende teu peixe enquanto eu coloco a luva aqui. Olha só, pessoal, vocês podem marcar comigo ou agendar, né? No caso, pelo Instagram, é Tony Cruz de Souza, tudo junto, ou pelo telefone, é o 8329-8263, e aí nós trabalhamos com o agendamento. Se tiver o dia e hora, a gente agenda, paga R$20, valor da palestra, aí é outro assunto, a gente tem que se falar, troca uma mensagem, né? E tem cada trabalho tem um valorzinho, a palestra, exposição, mostra, enfim. Perfeito. Agora eu tô aqui me preparando, colocando essas luvas, porque nós vamos chegar ao ápice desse momento aqui, Tony. Tu nem sabe, mas a gente, aqui no Carta na Manga, a gente procura surpreender o público. Então, esse é o momento em que nós vamos surpreender bastante nosso público, que nós vamos agora vamos revelar coisas. Então, vamos revelar o que é verdade, o que não é. É só colocar aqui a luva. Pronto. E aí eu vou contar também com a ajuda do Tony para me lembrar algumas coisas que faz tempo isso. Pronto. Então agora nós vamos falar sobre um dos mitos mais conhecidos sobre brinquedos. Na verdade, sobre um brinquedo em específico. Só que antes de falar desse brinquedo, eu quero que vocês entendam o contexto todo em que esse brinquedo ele nasce, tá? Então a gente vai começar a falar de um programa chamado Balão Mágico, lá de 1983, onde era apresentado pela Simoni, né? Jairzinho, parece. Depois entrou o Jairzinho, mais um. Mas a princípio era a Simoni, que tinha 7 anos, era uma espécie de Maísa. Naquela época, né? Naquela época era como se fosse a Maísa quando era criança. Tinha 7 anos. E aí no Balão Mágico tinha também o Castrinho, que era o Cascatinha. E tinha o Fofão. Eles eram tipo secundários lá, tá? Animadores lá. E o Fofão, pra quem não conhece, ele era um alienígena que veio da Fofolândia, tá? O planeta da Fofolândia. E ele tinha algumas características que, se tu olhar hoje em dia, é um pouco estranho. Mas ele lembra porco, cachorro, urso e palhaço. Ele é uma mistura de tudo isso. E aí o Fofão começou a fazer sucesso até que a TV Bandeirante... Aí o Balão Mágico começou a fazer sucesso. Inclusive eles lançaram discos, fizeram parcerias musicais com Roberto Carlos, Fábio Júnior. Lançaram Somos Amigos do Peito. Super Fantástico. Todo um projeto foi acontecendo. E aí passou o tempo e a TV Bandeirantes, em 86, chamou o Fofão para um programa solo. E aí, nesse programa do Fofão, começaram também a fazer esse marketing aí. Fofão lançou filmes, músicas, discos, né? Bombons, toda uma série de produtos com a cara do Fofão, com a marca Fofão. E lançaram, agora sim, uma réplica que é o Fofãozinho. Tinha 2 tamanhos, não é isso? Tinha o maior e tinha o médio. Tinha o maior e tinha o médio. Só que aí aconteceu
das pessoas criarem um mito em relação ao fofão. Que mito, hein? Esse mito dá medo até de falar. Eu tô até um pouco nervoso aqui, Tony. E esse mito era o seguinte: era que dentro do fofão havia um punhal. Na parte que unia a cabeça dele e com o tórax, né, o corpinho, havia um punhal. Era gente falando que fulano tinha encontrado o punhal dentro do fofão, que à noite o fofão levantava. Nessa época, tu lembra alguma coisa assim que comentavam quando tu era criança? Quando eu comecei, né, eu tinha muita vontade de ter o fofão. Só tinha uma menina lá na rua. Olha lá. Esse fofão. Bonito. Uma hora ela se distraiu, fui lá e peguei, esse cara, enfim, deixei lá. Então, as histórias naquela época, que ele tinha um punhal. Tinha um punhal. Levantava de madrugada, ele saía da cama e tal, ele beliscava as crianças, puxava o cabelo, furava. Então foi uma história muito interessante. Cabeluda. Né? Caiu até na mídia. Sim. Então, algumas linhas foram paradas. A produção tem um tempinho de fazer a produção, porque foi muita história. Na mesma época surgiu também a história da Xuxa, também a mesma. Né? Tinha uma boneca da Xuxa que as pessoas também falavam também. Enfim, mas tu foi uma arte que marcou muito. Foi uma peça que marcou muito. Entre a cabeça e o tronco. Não era bem. É como se fosse uma peça para segurar o vou já falar, mas ainda nessa questão do clima que era feito, só na época do lançamento foi vendido em torno de 4 milhões de réplicas desse que tu vai mostrar aqui pra gente, e ele foi lançado pela Mimo, não é? Foi. E quando houve essas histórias sobre isso, foi paralisado as produções. Claro que despencou as vendas, os pais começavam a queimar, começaram a ver lá nos programas se tinham mensagens subliminares do fofão. E quem fazia o fofão era o Orival Pessini, né? Que era o ator que se vestia do fofão. Inclusive, uma vez ele comentou assim: ninguém fala nada sobre o Pato Donald, sobre o Mickey, mas porque aqui do Brasil as pessoas ficam, sabe, falando isso. Então, por que eu fiz toda essa introdução? Porque a gente vai trazer aqui no Carta na Manga o fofão. E será que dentro dele tem alguma coisa? Será que a gente vai conseguir sentir? E olha só, outra coisa é que o design de criação da Mimo, o Deusenir Pietro, ele veio em 2015, deu uma entrevista, ele disse que aquele objeto que tinha, o formato que tinha, ele tinha passado por todos os critérios. Metro. Ele tinha sido autorizado, tá? E também que aquilo era uma forma de equilibrar aquela cabeça dentro das esferas de isopor que tinham dentro dele. Bom, né? Para fazer o equilíbrio e tal. E aí, agora, aqui no Carta na Manga, pela primeira vez, corta pra mim aqui, porque o Tony vai se preparar. Gente, pela primeira vez aqui no Carta na Manga, nós vamos trazer o fofão misterioso. Ao vivo, aqui, ao vivo gravado pra vocês, mas tudo que vai acontecer aqui é ao vivo. Então, se o fofão me atacar, vocês fiquem de olho. Se vocês virem algum movimento estranho nele, vocês podem avisar depois. 3, 2, 1... Mostra o fofão pra galera, então! Olha o cara aqui. Olha o cara aí, finalmente, aqui no Carta na Manga, fofão original. Muita história, de 1986, 87. Esse fofão específico, tu recebeu ele? Tu comprou? Eu comprei. Foi uma das primeiras peças que eu comprei. Tu queria que ele estivesse no museu? Ele, o Lion, o Jiraiya, Rambo. Algumas peças foram as Topo Chijo, né? Então foi as primeiras peças que eu consegui comprar, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho, como eu te falei. Então assim, hoje nós temos um acervo de 5.100 peças. Caramba, 5.100 peças. 5.099 mais o fofão. Agora, Tony, eu não posso deixar de comentar. Que pele maravilhosa desse fofão. Ele usa cicatricure? Que é isso? Aqui tem todo um processo, né? Pra gente manter
a roupa, o cabelo, o rosto. Por exemplo, aqui a gente passa o... Tem um produtinho que a gente passa na espinha, o Atenace, É mesmo? pra proteger. Eu tava brincando, é verdade? Caramba, pra não dar espinha, né? Alguma peça arriscada, compra o Atenace, passa para no sol, some. Mesmo? Então tem Caramba. E você segurando dentro dele, tu sente alguma coisa ou é mito? Energia. Olha, gente, eu tô com um pouco de medo aqui. Tony, quando as pessoas vão visitar no museu, já teve alguém que ficou com medo por causa dessas histórias? Tu tem isso aí? Tenho. Cadê? Aí fica lá, olha. É mesmo? Uma coisa interessante, né? Ele marcou uma... Então, atenção, senhores e senhoras do Carta na Manga, com vocês aqui, o Fofão. Cara. Olha, eu vou falar pra vocês que eu já vi muitos bonecos na vida, mas igual aos olhos do Fofão... Um olhar marcante, né? Ele tem um olhar diferente, eu não sei dizer pra vocês, mas ele tem um olhar. Procura na internet depois, olho do boneco Fofão. Ele tem uma cor diferente. Cara, eu tô segurando aqui um objeto que quantas crianças já não brincaram com ele? Muita relíquia. Quanto tempo? Quantas vezes ele não acordou à noite pra atacar as pessoas, né? Mas olha só, cara, o Fofão tá pegando aqui de frente. Estão vendo aí? Na câmera geral, Fofão ao vivo e a cores pra vocês. Carta na manga, hein? Carta na manga, isso, carta na manga é isso, é surpreender. Não vou apertar com força, só vou sentir se tem alguma coisa aqui. Não sinto, gente, a gente sente o corpinho dele aqui, mas, inclusive, foi esse design que eu te falei, o Pietro, ele disse que todos os objetos utilizados na produção do Fofão foram aprovados pelos órgãos regulamentadores e que ele pedia desculpa se algum objeto dentro do Fofão tinha uma aparência que não agradava as pessoas. Mas ele falou que de modo nenhum era afiado, isso não era afiado e nem cortante e nem de metal. Verdade. Então, deixa eu olhar mais uma vez aqui, cara, isso aqui meia-noite na beira da tua cama. Sexta-feira, mata qualquer um de susto. Cara, olha aqui mais uma vez pra galera no Carta na Manga, o podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Aqui o Fofão mostra a costa do Fofão. E essa foi a história do nosso boneco Fofão. Está entregue aqui, ó. Pode pegar, Tony. Muito obrigado por trazer ele pra gente. Pode repousar. A gente montou até uma cama aqui pro Fofão para ele aguardar a sua entrada na entrevista. Mas olha, é incrível como o brinquedo ele remete à nossa infância. Algumas histórias remetem ao medo, né? Outras ao humor. Eu falo de ter a vontade. Isso marca o amor, o respeito. Imagina, o brinquedo que foi brincado pelo rico é o mesmo brinquedo pelo pobre. Não tinha a diferença. É uma coisa muito interessante. Olha, então, deixa eu tirar aqui, olha, até suei, olha. Até suei aqui de nervoso, gente, caramba. E eu quero aproveitar enquanto tô tirando a luva para falar com você que tá assistindo a gente. Você tá vendo que esse conteúdo aqui é um conteúdo feito com muito carinho. A gente agradece muito aos nossos convidados que aceitam vir até o nosso Carta na Manga. E tudo isso é feito para vocês. Todo esse projeto, todos os episódios são feitos com muito carinho para vocês. Então, valorize esse trabalho, curte, escreve nos comentários o que você gostou. Também compartilha esse conteúdo com seus amigos. Divulga o nosso Instagram, divulga o Instagram do Tony Cruz, do Museu de Brinquedos. E isso a gente vai fazendo a coisa acontecer e levando cada vez esses projetos para mais pessoas, tá? Tenho certeza que esse episódio te trouxe muitas emoções. E calma, não acabou. Mas agora tá tudo certo aí? Vamos continuar? Agora, Tony, dentro dessas histórias do museu, assim, já chegou alguém que te ofereceu muito valor por uma peça? Foi no museu e falou, olha, quanto é que tu quer nisso? Sempre, Tony, né? Sempre. Não, eu não quero. Não, quanto é que tu é? Conta aí. Sempre, né? Acontece, né? Tipo assim, chegou um visitante, eu recebi, né? Com aquele respeito, né? Um abraço, sorriso.
Fomos no museu. Ele olhou, bateu foto e pediu pro segurança ir lá no carro. Pediu o quê? Pro segurança ir no carro. Aí foi, trouxe um envelope. Aí me olhou, falou, aqui tem X. Puxa, cara no vento. Foi mesmo? Eu tenho só 3 peças. Essas peças já estão todas catalogadas. Caramba. Tu pode ir no Mercado Livre, tem as feiras. Não, eu quero essa, porque já dá no museu. Então, ele começou. Né? Então, enfim, tem muitas histórias, né? Em um evento que eu tava, acho que era no Centur também, que apareceu 3, 4 pessoas. Eu quero isso. É pra venda? É interessante. É uma coisa que a gente fica fazendo uma análise, né? Como as pessoas são. Qual é a reação das crianças quando elas entram no museu ou mesmo nas exposições? Elas acham estranhos alguns brinquedos que é antigos? Esse boneco feio, Acha feio. TDPK, era assim. Esse o Atari é um dos primeiros videogames. Então a gente tem que orientar, né? Para cada peça tem a pratinha com a história, o ano, a marca, enfim. Então para elas é uma coisa nova. Para elas é uma atividade nova, né? Eu tenho outro projeto aí tipo assim, a SEMEC, algum órgão da escola pode comprar o projeto e essa disciplina seja incluída para as crianças. Currículo. Que legal, currículo, legal, muito bom. Uma disciplina falando sobre o museu, sobre o brinquedo. Então, é interessante, né? É uma coisa muito rica para elas. Essas crianças, já aconteceu isso, tá andando e uma criança... Ei, olha o cara do... Já tem umas 3 vezes, tipo, no ônibus, né? A última vez foi semana passada, retrasada, eu tava indo trabalhar. Então a pessoa passou, me olhou, aí largou a mão tamanho. Ela correu na minha direção. Oi, tio! Eu sou fulano lá da escola, o senhor me levou umas peças assim. Foi aí, mesmo? Tio, beleza. Cara... A outra vez foi o cara que tava dirigindo. Aí o sinal fechou. Pi! Eu olhei. Pi! Aí saiu do carro, abriu a porta, meteu um abraço, bateu uma foto. Um abraço muito bom. Foi mesmo, Tony, caramba! Reconhecer mesmo, fico feliz, né, cara? Cara, Ver as pessoas. isso aí é bacana. É o reconhecimento de um trabalho, né? Além disso, tu também dá consultorias para decorações, outros colecionadores. Como é esse trabalho aí para quem tá assistindo, de repente tem uma coleção, precisa de um olhar profissional. Mais clínico, né? De alguém que entende. Pouco tempo a gente fez um trabalho para um hangar de carros, né? Muito grande, muito bonito, né? Fica ali atrás da Mário Covas. Então eu cheguei lá, era para montar uma exposição pro rapaz. Então eu olhei, viajei rápido, fechei os olhos, tive que abrir as caixas, limpar e ir arrumando, né? Eram carros pequenos. Carros pequenos, bonecos, muito brinquedo na caixa. Então ficou um espaço top, show. Caramba. Funciona a oficina, ele é colecionador de carros, né? Enfim, é um espaço muito bacana. E também a pessoa que quer, hoje em dia tem muitos colecionadores que quer fazer um espaço em casa mesmo, montar um estúdio. Espaço, né? Fala com o Tony, Então, que o Tony... a gente vai, monta, faz um projetinho, as ideias e... Olha, Tony, eu quero um salão de barba, eu quero uma decoração retrô. Eu quero uma máquina antiga, eu quero um telefone antigo. A gente vai, procura a peça, compra, traz pra pessoa, faça um pacote, enfim. Olha aí, bom saber. Tem gente que vai estar ouvindo a gente de várias áreas, curtindo Carta na Manga, e aí já vai entender o teu... Antônio, eu tenho um toca-disco, assim, mas tá quebrado. Tem agulha? Tem os contatos certos aí. Sempre sempre é bom. Sempre tem algum contato. Tem alguma peça que tu ainda não conseguiu e que tu quer lá no museu? Por algum motivo, talvez pelo valor, por não encontrar mesmo? Eu tinha uma Vespa, né, grande, de verdade. O que é Vespa? É uma moto. Tá. Italiana. Eu consegui comprar de um amigo meu. Então eu tive que reformar ela. 1954, 58, uma coisa assim. Caramba. Eu vendi. Foi uma peça que foi para mim construir o museu. Foi um brigadeiro do exército que comprou ela. Foi lá, olhou. Eu fiquei. Bom, a gente comprar porta, janela,
Enfim, a cabeça voou, ele foi lá, comprou, fez pra ele o recibo, levou. Mas Tu até tinha hoje, vontade de recomprar? pô, até hoje me faz uma falta, porque aquela peça ali, cara, ela ficava na frente de casa, e quando eu fazia os eventos, toda a galera que ia lá pra ter uma foto, era R$5, R$10. Era uma moto muito charmosa, Uma Vespa. uma Vespa. Olha aí, quem estiver assistindo, é sério, você de todo o Brasil que estiver assistindo e tiver uma Vespa por aí, naquele Uma quarto, lambreta. uma lambreta, naquele quarto que você nem abre mais, que abre tá mais, só né? guardado A lá. caverna. É, a Batcaverna. Entre em contato com o Tony, doa pra ele, sei lá, faz um preço camarada, porque a ideia do museu é conscientizar, é informar, é divertir, é levar a cultura. Então, você pode ter... Olha, inclusive, fora dos bastidores, eu fiz uma doação simbólica Boa. pro Tony. Ele ficou muito feliz. Nós ficamos felizes de cooperar e saber que alguma coisa que fez parte da minha história vai estar ali, sabe? Sempre. Então, você também que está assistindo esse vídeo, chama o Tony lá no Instagram, faz a sua doação, que com certeza você vai se sentir muito bem e vai ter um pedaço seu no Ah, Museu guardado, de Brinquedos, verdade. guardado, ó, por várias gerações. Tony, a gente está na reta final do nosso programa e nós temos 3 momentos especiais. O primeiro momento especial é o momento que a gente chama carta na manga. Certo. Carta na manga é uma sacada, uma reviravolta, um momento que divide em antes e depois, sabe? Então, o divisor de águas. Então, eu quero que tu conte pra gente ali pra aquela câmera, mas mantenha aí o microfone. Qual foi o momento carta na manga na tua vida? Vamos lá. Eu acho que foi no dia que eu fiz o primeiro trabalho pro público e quando eu recebi esse prêmio da Estrela. Foi uma coisa muito emocionante, né? Até hoje eu troco e-mails com o Bruno. Quinta-feira ele me mandou um e-mail que o sonho dele era de vir conhecer o museu. Né? Ele se sentia muito... E tá me devendo uma promessa. Ele queria pagar essa promessa. Eu, não, cara, eu só queria chegar aí contigo aí, só pra te dar um abraço. Né? É pelo respeito. É pela forma de receber. Né? Por exemplo, contigo. A gente trocou, tu me ligou no domingo. Então foi uma troca de energia muito boa. Né? Vim aqui, saí do teu trabalho, vim aqui contigo. Então é uma coisa muito, muito doida, né? Essa troca de informação, de energia. Foram esses 2 pontos que marcou pra mim. Perfeito. E agora chegou o nosso momento mágica carta na manga. Então, eu sei que você sabe que eu faço mágica aqui com os convidados para uma forma de agradecer também pela sua presença. E sempre a gente conversa bastante e eu elaboro um número para a gente poder fazer. Mas não te preocupa que eu não vou te fazer desaparecer, tá? Então, chegou o nosso momento carta na manga. Tony, o brincar... Quando nós somos da geração de 80, 90, e hoje em dia o brincar ele está muito relacionado à tela, não é? A gente vê aqui no celular, hoje as brincadeiras elas estão muito aqui dentro desse universo. Tá pegando aí? Agora olha aqui na geral. Então, até a mágica, ela está hoje na tela. Mas que tal se a gente pegar e trouxer essa mágica de volta para o mundo real? Nossa. Pode segurar, por favor, aqui, porque agora a gente vai começar. Mostra para a câmera aí, para sua câmera. Nós vamos fazer o seguinte: vindo aqui, eu vou colocar essa bolinha. Abre a mão, por favor. Aqui, fecha. Isso. Aperta bem, estica, tá? E vou trazer uma outra bolinha aqui embaixo, que é uma bolinha invisível. Sabe por quê? Porque brincar também é utilizar a imaginação. 1, 2, 3 e... Abre a mão. Nossa. E aí, a bolinha... Incrível. Abre bem a mão aí para pegar nessa câmera, por favor. Isso. E agora, olha só. Aqui, mostra. Tá pegando? Olha só. 1 e 2. Pronto. Agora aqui em cima, Tony, dá uma olhada. Eu tenho 2 bolinhas. Aponta uma das 2, por favor. Essa. Então, essa aqui. Você segura novamente, fecha a mão. E essa aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o celular e colocar nessa mão dentro do celular. Viu só?
E agora a gente vai jogar dessa maneira, olha só. 1, 2, via Bluetooth. Pode abrir? E aí? Pode colocar em cima da mesa 2 bolinhas. O brincar, ele vai além do imaginar. Ele também é compartilhar. E olha só o que acontece quando a gente começa a compartilhar. As coisas se multiplicam. 1, 2, 3. Agora olha só que interessante, Tony. A brincadeira vai começar. Uma eu vou colocar aqui no meu bolso. A outra eu vou colocar na palma da minha mão. E a terceira no meu bolso, tá? Acompanhou aí? 2 no bolso e uma na mão. Não, peraí, Tony, calma aí. 1, 2, 3. Olha só, 3 bolas. Uma aqui no bolso. Certo. Outra aqui na mão. E outra aqui no bolso. 2 no bolso e uma na mão. Não, Tony, peraí, calma aí. 3 bolinhas, tá? Novamente, uma no meu bolso, tá? Acompanha aí. Outra na minha mão e a terceira no meu bolso. 2 no bolso e uma na mão. Isso. Só que brincar, Tony, é muito mais do que concreto, abstrato. Brincar é um exercício de imaginação. E essa foi nossa homenagem aqui para o primeiro Museu de Brinquedos Antigos, para o Tony Cruz, por ter aceitado mergulhar nessa experiência Carta na Manga e compartilhar. Brincar, como eu falei, é um exercício de compartilhar, de dividir. Você nos brindou compartilhando a tua vivência, os teus objetos. Então, muito obrigado de coração, viu, Tony? Tony, e o último momento que a gente tem aqui é o momento mensagem Carta na Manga. Se a gente fosse separar tudo que a gente faz aqui, só pudesse salvar 5 minutos de vídeo, esse seria o mais importante. Porque é nesse momento em que eu peço que o convidado fale com o público. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo ali, porque tu foi um cara que teve um sonho, te chamaram de maluco, mas tu foi lá e realizou. Para aquela pessoa que está aí assistindo e tem um sonho, eu quero que tu fale com ela, deixe uma mensagem para a vida dela através dessa questão de acreditar nos seus sonhos. Posiciona aí, ó, e manda ver. Olha só, a ideia é que nunca para, né? Sempre andar em frente. Então, assim, a grande mensagem, a grande sacada, né, é que se você tiver um sonho, se tiver uma viagem, continua, não para. Vivemos de momentos. A vida é uma arte, né? Tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Lá fora tem muita coisa ruim, mas também pode ser transformado em coisas boas, né? Nunca para. Mesmo que tu perca a fé, que tu perca, continua, né? Continua, porque uma hora Deus vai te printar, Deus vai te colocar no caminho certo. Eu vim de uma família de educadores. Hoje eu venho de algumas percas, né? Separação, enfim, né? Perdi uma relação que eu tinha, né? Mas eu tô aqui, né? Talvez Deus me deu esse momento de perca pra gente pensar melhor. Não era mais para continuar. Então, assim, hoje me abre um leque. Por quê? Quando eu me mitei a viagem, a separação de novo, eu já tenho tudo aquilo. Comecei, não saí do trilho, tô aqui no trilho, né? Então a grande sacada é não sair do trilho, continuar. Que Deus sabe o que passa no nosso coração, na nossa cabeça, né? Nós somos 1000 graus, queremos porque queremos, mas Ele só vai te dar na hora certa. Perfeito. Permaneça no trilho. Não é isso? Galera da Carta na Manga, o nosso programa está chegando ao final. Quero convidar você para seguir a gente aqui mais uma vez, deixar o QR Code do nosso Instagram. Aponta o celular para cá, você vai ser direcionado para o nosso @Carta na Manga. Aqui embaixo, olha só,
nós temos o nosso Pix. Se você quiser ser um apoiador do Carta na Manga, investir, ajudar a gente a construir esse projeto juntos, faz uma doação pra gente. A gente agradece muito. Todo esse projeto aqui tem custos, tem manutenções que a gente precisa fazer para justamente estar produzindo esse conteúdo e levando esse conteúdo para vocês. Nada do que a gente faz aqui é pra gente, só pra gente. É para o público, para que o público possa conhecer pessoas incríveis como o Tony, como os outros convidados que a gente teve aqui nessa primeira temporada e que ainda vai ter. Nos ajude a ir mais longe, tá bom? Então, deixo aqui meu agradecimento. Tony, mais uma vez, galera que quiser entrar em contato contigo. É @Tony Grosso de Souza. E pelo telefone é 8329-8263. Perfeito. Tony, agora sim, está consumado. Muito obrigado. Galera Carta na Manga, esse é o podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Valeu, Tony Cruz. Valeu. Valeu vocês. Até a próxima. Tamo junto.